Oi, galerinha, galerinha. Agora eu vou falar sobre o próximo boss de Hulong Fallen Dynasty. Como vocês estão vendo, a luta já começou. Esse boss é o Lupu, o mais forte dos homens. Aí você desvia, né? Essa parte aí é a melhor parte pra desviar. Eu já vou falando assim, mas como toda vez eu vou falar curiosidade, um pouco da história dele. O Lupu, diferente dos outros vilões, que é baseado na mitologia oriental e fictício, o Lubu é o personagem real que existiu. Por ele ser um boss que aparece duas vezes, eu não vou entrar muito em spoiler, mas ele aparece na primeira vez sem o Elixir e na segunda vez com o Elixir. Ele é um dos chefões mais poderosos do jogo. Na verdade, é o chefão mais difícil do jogo todo. E eu vou contar nessa primeira luta dele sobre a história dele como humano, tipo assim, a história dele na história mesmo. E na segunda luta dele, eu foco mais na história dele relacionada ao jogo. O Lubu, ele nasceu em 158 depois de Cristo e viveu até mais ou menos 198 e 199 depois de Cristo, com aproximadamente 40 anos de idade, que para a época era uma idade bem avançada. Hoje em dia pode até não ser, mas na época era uma idade muito avançada. Foi um militar, chegando até o posto general, que é uma das patentes mais altas, e posteriormente um senhor feudal durante a dinastia Han, que é onde o jogo ocorre, né? Na era dos Três Reinos na China. Lu Bu é um incrível guerreiro, e ele era temido, chegando a ser considerado um deus da guerra no campo da batalha. Dá pra ver como as habilidades dele. Todas essas habilidades aí, que ele põe a lança de fogo, todas elas eu tô enfrentando ele sem o poder. Sem ele estar com o Elixir, pra você ver a força dele. Diz a lenda que a mera fala de seu nome poderia fazer até o mais corajoso oficial tremer. Sua alabarda é pesada em média 100 quilos. No caso, quando ele arrasta essa alabarda, ela pode pegar até fogo, mas isso é uma liberdade criativa da ficção. Ele tinha uma égua como montaria cujo apelido é Égua Vermelha, que é essa época na luta que você tem que primeiro refletir os danos dela e até a barra encher. Quando a barra enche, em vez diferente de todos os outros inimigos, em que você simplesmente deixa o inimigo inconsciente, a barra simplesmente tira ele do cavalo e você começa de verdade a lutar com ele com a barra dele. Agora sobre a vida dele, os pais de Lubu morreram quando ele era ainda pequeno. Então foi adotado, mas era traiçoeiro, matando seu pai adotivo em troca de muito ouro. Aí ele se juntou a Donzu, que tomou como seu filho adotivo. Donzu é um chefão que eu vou enfrentar ainda, que é quem tá comandando ele nessa batalha. Tal como Lubu, Donzu era muito ambicioso. Ele matou o imperador, que ainda era um menino, e se autoproclamou o primeiro-ministro. Os líderes regionais, porém não aceitáveis, se uniram para destronar Donzu. Aí, no caso onde eu tô enfrentando ele, é a Batalha de Lu Hong. E o resto é história, né? Que o Donzu foi lá. Na vida real, ele foi morto por estar frequentemente bêbado, ao ponto de bater em seus próprios soldados, também não ouvia seus estrategistas. Isso fazia os soldados trair ele, ele foi então capturado enquanto dormia por seus próprios soldados. Ou seja, ele foi traído por seus próprios soldados. Muito parecido com Júlio César, que foi apunhalado por Brutus. Isso foi a história dele e como ele morreu verdadeiramente, né? Sobre o jogo tem outra história para ele, mas eu vou deixar para focar mais na história dele em relação ao jogo. É na segunda boss batalha dele, quando ele tá com o Elixir, que por incrível que pareça é mais fácil do que a primeira. Como você pode ver, a vida dele já foi mais ou menos destronada. Uma dica é que ele é fraco contra o elemento terra e contra o elemento água. Até porque os ataques dele são muito relacionados
ao fogo. E ele é imune a greve crítica, que é os ataques enquanto ele tá no cavalo. Tanto é que quando a barra dele no cavalo enche, ele sai do cavalo, então ele se torna mais vulnerável fora do cavalo. E ele é resistente a fogo, metal e madeira. A luta dele basicamente é você desviando dos ataques dele. E quando ele faz esse ataque vermelho, você vai aumentando a barra dele até apertar o deflete para ele sair do cavalo. E usando a defesa. A maior parte da luta eu usei a defesa, muito mais até do que o defletir, porque os ataques dele são muito defensáveis, com exceção desse daí do vermelho. Uma curiosidade, quando ele faz assim, espera até o último momento para defletir, ou senão dá errado. E esse ataque tira muito dano, porque a lâmina dele fica com fogo se você não defletir a tempo. Aí, ó. Eu consegui defletir, porque tem que ser no último momento. Quando eu enfrentei ele, tanto é que vocês não viram nem a cinemática de início. É porque quando eu enfrentei ele, eu já tinha morrido ele mais 20 vezes. Pra você ter uma noção, demorou 5 horas pra eu derrotar ele, contado no relógio. Aí a parte, aí no momento certo, no finalzinho, quando ele vai com a lança, aí você atinge. E a barra dele, você vê que quando você consegue acertar o defletir na hora certa, vai diminuindo. E o foco é ficar na defesa e só usar o defletir no momento em que ele fica vermelho, que ele vai dar o ataque crítico. Eu acho que dessa vez ele não chegou a subir mais no cavalo não. Aí, no momento